com o título Programa de Gestão de Desempenho em uma Instituição Federal de Ensino, estudo de caso da adesão e implantação no Instituto Federal de Santa Catarina. Gostaria de agradecer a presença de nossos membros da banca, o professor Teles Magno, o professor Rogério Nunes e o professor Silvio da Silva. A Laura tem até 30 minutos para fazer a apresentação, depois cada membro de banca é atribuído 20 minutos, até 20 minutos, ou mais, para ir 20 minutos, a gente definiu o prazo conforme as regras do programa, para fazer aí as argumentações e a arguição. Eu desejo sucesso nessa apresentação, Laura. Os membros da banca até podem depois desligar as suas câmeras, daí depois a gente retorna quando retorna a arguição, ok? Laura, é contigo. Boa tarde a todos. Gostaria de agradecer primeiramente a presença da banca. Então, a minha pesquisa é sobre o Programa de Gestão de Desempenho em uma instituição federal de ensino. O estudo de caso da adesão e implantação no Instituto Federal de Santa Catarina. A linha de pesquisa é análises, modelos e técnicas em gestão universitária. O objetivo da pesquisa objeto da pesquisa é a adesão e implantação do Programa de Gestão de Desempenho, PGD, no Instituto Federal de Santa Catarina. Qual a pergunta de pesquisa? Quais as etapas devem ser avaliadas, mapeadas e acompanhadas no processo de implantação do Programa de Gestão de Desempenho numa instituição federal de ensino superior e quais os principais desafios encontrados e possíveis soluções utilizadas na resolução desses problemas? O objetivo geral é analisar a adesão e implantação do PGD em uma instituição federal brasileira de ensino superior. E os objetivos específicos: analisar os documentos publicados para adesão e implantação do PGD, identificar os estudos necessários pelo órgão para implantação, identificar as comissões e grupos de trabalho criados responsáveis pela implantação desse processo, analisar os relatórios da Comissão de Acompanhamento da Implantação e Comissão Permanente do PGD, e desenvolver um manual com as melhores práticas no PGD em instituição de ensino superior. Então, o foco da minha pesquisa é o IFSC, né, o Instituto Federal de Santa Catarina. Hoje o IFSC, ele está presente em 21 cidades e tem 22 campos. Nesse mapa aqui já está contando com o campus Tijucas, que foi ganho pelo IFSC no PAC da Educação do ano passado. Então, vão ser 23 campos em 22 cidades. O que é o PGD? O PGD é o Programa de Gestão e Desempenho, que é modelo de gestão instituído pela Administração Pública Federal por meio do Decreto 11.072, de 17 de maio de 2022. O qual disciplina o desenvolvimento e a mensuração das atividades realizadas pelos seus participantes, com foco na entrega por resultados e na qualidade dos serviços prestados à sociedade. Entendendo o PGD. Então, para que a gente entenda um pouco mais o PGD, eu fiz a linha do tempo, que começa no Decreto 1590, lá em 95, depois na IN 1 de 2018, na IN 65 de 2020, na Portaria 267 de 2021, no Decreto 11.072, na IN 89 de 2022 e em 2023, na IN 2 de 2023, IN 1416, IN 24 de 2023 e IN 52 de 2023. Agora, a seguir, eu vou explicar um pouco mais sobre essas legislações referentes ao PGD. O Decreto 1590, de 95, é o decreto que disciplina a jornada de trabalho, e é onde surge pela primeira vez a menção sobre programa de gestão. O decreto trazia que, em situações especiais, poderia ser aplicado o programa de gestão
para mensuração de resultados. Isso lá em 95. Depois foi publicada em 2018 a IN 1 de 2018, que estabelecia orientações, critérios e procedimentos que deveriam ser observados pelos órgãos integrantes do CIPEC relativos à implantação do programa de gestão. Após a IN 1 de 2018, pouquíssimos órgãos se implantaram o PGD, né? Pouquíssimos órgãos. E era uma IN muito nova e não se sabia direito os critérios para implantação, então ainda não tinha. Se pensou em implantar o PGD ou no teletrabalho, né, porque o teletrabalho é modalidade do PGD, modalidade de trabalho, durante a pandemia, que na pandemia todos os servidores, a maioria dos órgãos, na verdade eu acho que todos os órgãos, eles entraram em trabalho remoto emergencial, devido à pandemia. Então, em 2020, foi publicada essa IN 65 de 2020, e os órgãos começaram os estudos para a implantação do PGD, que era o Programa de Gestão de Desempenho, e que tem a sua modalidade como teletrabalho. Então, a IN 65, ela revogou essa IN 1 de 2018, e, além das orientações, critérios e procedimentos, definiu o teletrabalho como modalidade de trabalho. Depois vem a Portaria 267 de 2021, que autorizou a implantação do PGD pelas unidades do MEC e de suas unidades vinculadas. Até a publicação dessa portaria, qualquer órgão que desejasse fazer a implantação do PGD, ele tinha que pedir autorização para o ministro do Estado. E aí, depois dessa portaria, todas as unidades do MEC puderam começar os seus processos de implantação com autorização do gestor máximo, que no caso das universidades e institutos federais seria o reitor. Em 2022 foi publicado o Decreto 1172. Ele dispôs sobre o PGD da Administração Pública Federal, disciplinou o PGD e sua implantação e definiu como instrumento de gestão e desenvolvimento e mensuração das atividades realizadas pelos seus participantes, com foco na entrega por resultados e na qualidade dos serviços públicos prestados à sociedade. Em 2022, foi publicada a IN 89, que trouxe alterações relativas à implantação, manutenção e execução do PGD, e revogou a IN 65. Ainda em 2023, foi publicada a IN 2 de 2023, que revogou a IN 89 e estabeleceu o prazo de 90 dias para a publicação da nova IN, substituta da 65. Ou seja, a IN 89, ela revogou a IN 65, mas ela não repristinou, ela revogou a IN 65. E a IN número 2, ela revogou a 89, mas não repristinou a 65. Então, não tinha IN que orientasse sobre o PGD. Depois, em 2023, foi publicada a IN 14 e a IN 16, que elas prorrogaram ainda mais o tempo para a publicação da nova IN, que substituiria a 65. E, finalmente, foi publicada a IN 24, que ela foi muito esperada pelos órgãos, porque alguns órgãos não tinham ainda implantado o PGD, porque tinha sido revogada a IN 65 e estavam aguardando. Então, em 2023, foi publicada a IN 24, que estabeleceu as orientações a serem observadas pelos órgãos e entidades relativas à implantação e execução do PGD. Dispensou os servidores em PGD do controle de frequência. E daí, finalmente, substituiu a 65 de 2020. E a IN 52 de 2023, que ela orienta as matérias relativas aos processos de gestão de pessoas, ou seja, descontos, as faltas, toda essa parte de gestão de pessoas, ela vem orientada pela IN 52 de 2023. Bom, a metodologia. A classificação da pesquisa. A abordagem é qualitativa, de natureza aplicada, e o método é o estudo de caso, documental e entrevistas. Procedimentos metodológicos. Os estudos de caso requerem a utilização de múltiplas técnicas de coleta de dados.
Isso é importante para garantir a profundidade necessária ao estudo e a inserção do caso em seu contexto, bem como para conferir maior credibilidade aos resultados. Mediante procedimentos diversos, é que se torna possível a triangulação que contribui para obter a corroboração do fato ou do fenômeno, conforme Gil. O estudo de caso do processo de implantação do PGD no IFSC. Ele foi realizado através de pesquisa documental, através da legislações federais, os documentos publicados pelo órgão e os relatórios das comissões do PGD no órgão. Também foi aplicada entrevistas semi-estruturadas, que foram feitas com o gestor máximo da instituição, a diretora de gestão de pessoas e a coordenadora das comissões permanente e central do PGD. Então, eu vou falar um pouquinho sobre a implementação do PGD nas universidades e institutos federais. Hoje, nós temos 59 universidades que implantaram e aderiram ao PGD, e 41 institutos federais. Das universidades, são 69, 59 aderiram ou implantaram o PGD, e os institutos federais são 38, na verdade, mas aí tem mais 2 Cefetes e mais a Universidade Tecnológica do Paraná, então, na rede seriam 41, e desses 41 aderiram ou implantaram o PGD. Bom, vou falar agora sobre o PGD no IFSC. No IFSC foram criados grupos de trabalho para os estudos e a implantação do PGD na instituição. Foi criado o GT Sistemas, que era um GT que tinha 3 membros, e eles estudaram os sistemas que poderiam ser aplicados para o PGD naquele momento, né, em 2021. Então, eles estudaram todos os sistemas que estavam disponíveis, e foi adotado, na época, foi escolhido o sistema CIGP, que era o sistema que era recomendado pelo Ministério da Economia, na época era o Ministério da Economia. GT Tabelas, né, que iniciou os trabalhos em junho de 2021. O GT Tabelas, ele tinha mais de 150 membros. Ele tinha servidores de todas as áreas administrativas do IFSC, de todos os campos. Então, foi um GT bem completo que estudou todas as atividades que eram desenvolvidas pelos servidores no IFSC. E mapeou as atividades e incluiu o tempo. Naquela época, a gente pensava em tempo de trabalho, né? Porque a gente tinha que trabalhar 40 horas em teletrabalho. Então, foram mapeadas todas as atividades e elas foram definidas o tempo que era gasto em cada uma. Então, foi um GT muito grande, que teve um trabalho muito grande, com muitas pessoas, para fazer esse mapeamento das atividades. Depois, teve o GT Implantação, que iniciou os trabalhos em novembro de 2021. O GT Implantação tinha 7 membros no começo, acabou com 4 membros. E os estudos foram para produzir o edital e utilizar as tabelas de atividades para saber quais setores poderiam ou não aderir ao PGD. O primeiro edital de seleção de servidores para participação do PGD foi publicado em 25 de abril de 2022 e implantou o PGD a partir de 3 de junho de 2022 na reitoria. Então, o PGD no IFSC, ele começou na reitoria. A IN 36 de 2022, ela determinou o retorno presencial em 6 de junho. Então, o que aconteceu? Já se estava nesse processo de implantação e de estudos. Em maio de 2022, foi publicada a IN 36. A IN 36 determinava que todos os servidores que estavam em teletrabalho, em trabalho remoto emergencial, deveriam retornar presencialmente em 6 de junho, ou o órgão deveria ter aderido ao PGD. Então, o IFSC aderiu ao PGD e foi publicado esse edital na reitoria para início do teletrabalho, aí seria teletrabalho, né? Não era mais trabalho remoto emergencial, o teletrabalho a partir de 3 de junho.
Em 29 de junho de 2022, foi publicada no IFSC a Portaria 1795, que estabelecia as normas gerais do Programa de Gestão de Desempenho no âmbito do IFSC. Então, em 29 de junho, o reitor publicou essa portaria, autorizando, né, e prevendo as normas para que todos os campos também pudessem implantar o PGD na sua unidade. Então, o PGD inicialmente foi implantado apenas na reitoria, em junho de 2022, e os campos tiveram autonomia no processo de implantação do PGD, em sua maioria, iniciaram os processos de publicação de edital e vagas a partir do início de 2023. Bom, o papel da pesquisadora nesse processo todo. Durante a implantação do PGD no Instituto Federal de Santa Catarina, eu, como pesquisadora, né, atuei como participante ativa em diversas etapas. E essa participação no processo permitiu uma imersão no contexto institucional, facilitando a coleta de dados e a compreensão das dinâmicas organizacionais. O IN afirma que a participação do pesquisador no estudo de caso pode enriquecer a análise, desde que sejam observados critérios de rigor metodológico e reflexividade. Então, a minha atuação foi participação no GT Tabelas de Atividades. Eu participei no GT de implantação do PGD no IFSC. Participei da comissão permanente do programa de gestão. Também participei da comissão central do programa de gestão e ainda participo. E agora, o meu papel, estou na participação do comitê gestor do PGD. Agora eu vou falar um pouquinho sobre a análise das entrevistas. As entrevistas realizadas com os gestores e a coordenadora da comissão do PGD, envolvidos na implantação do PGD no IFSC, revelam uma avaliação prioritariamente positiva sobre o programa, destacando seus benefícios para a instituição e para os servidores. O PGD foi percebido pelos atores da pesquisa como um avanço na modernização da gestão pública, com ênfase na pactuação de atividades, na entrega de resultados e na flexibilização do trabalho por meio do teletrabalho. Os entrevistados reforçaram a importância de um planejamento cuidadoso, da capacitação contínua e da adaptação cultural para garantir o sucesso do PGD em outras instituições. O estudo de caso do IFSC serve como um exemplo de que, apesar dos desafios, a implantação do PGD pode trazer transformações positivas, desde que haja um esforço coletivo para superar as dificuldades iniciais e consolidar uma nova cultura de trabalho. O produto da pesquisa foi o Manual de Boas Práticas para Implantação e Acompanhamento do Programa de Gestão de Desempenho em Instituições Federais de Ensino. Por que eu pensei em fazer um manual de boas práticas? Porque no IFSC nós vimos muitas dificuldades, né? Relacionadas a, como eu participei das comissões, né? Relacionadas a dúvidas e a resistência no processo de implantação e da entrega das tarefas. O que tem no manual? O manual explica o que é o PGD. Ele tem o link de acesso aos assuntos relacionados ao programa de gestão, que está lá na página do servidor, programa de gestão. Ele tem capacitações ofertadas pelo MGI, informações sobre o PGD e apoio à implantação e dados sobre o PGD. Então, lá no portal do servidor, né, tem as capacitações, que elas estão abertas para qualquer pessoa. Pessoal, no meu aqui deu uma travada. Aqui também travou. Aqui também. Deve ser problema na internet da Laura, então. Para mim também é um problema na internet dela. Vamos aguardar.
Talvez ela não esteja percebendo, mas ela está continuando a apresentação, né? Eu vou encaminhar uma mensagem para ela aqui. Alô? Oi? Desculpa, a gente caiu a internet aqui. Acontece, né? Problema do teletrabalho. Isso, acontece. Então, a gente estava nas capacitações em PGD, né? Então, aqui na página do PGD tem as legislações, o guia prático, tem os vídeos no YouTube sobre PGD, o chat PGD, o FAQ e capacitações. As informações estão todas lá no link, né, do PGD, que eu coloquei no manual, e também ela pode ser consultada por qualquer servidor. Então, as informações estão disponíveis. Qual o objetivo desse manual? Orientar as instituições federais de ensino superior na implantação e auxiliar na manutenção do programa de gestão de desempenho, com base no estudo de caso realizado no Instituto Federal de Santa Catarina. Ele está estruturado em etapas essenciais, desafios enfrentados e soluções aplicadas, além de recomendações para garantir uma implantação bem-sucedida. Etapas para implantação. Então, conforme foi analisado no caso do IFSC, a análise dos documentos normativos, o mapeamento das atividades, escolha do sistema de gestão, capacitação e comunicação, criação da comissão permanente do PGD e criação do núcleo gestor. A comissão permanente e o núcleo gestor, elas têm papéis diferentes dentro do IFSC. A comissão permanente, ela cuida do PGD dentro da instituição e atende todos os outros campos. Em cada campus tem uma comissão, então ela atende os problemas dos campos, a comissão permanente. E o núcleo gestor, ele faz a gestão do PGD dentro do IFSC. Então, ele faz a parte mais de gestão mesmo, de gestão do programa dentro do IFSC e ele dá o suporte para a comissão permanente. A comissão permanente atende aos problemas de cada servidor, de cada campus. É um trabalho mais voltado ao público que está com o PGD mesmo. Então, os desafios e as soluções, tá? A resistência cultural. Como eu falei no começo, teve essa resistência dos campos, né? Primeiro, para implantar o PGD, porque nos campos também tem atividade de ensino. Na reitoria, nós temos atividades administrativas. Nos campos tem atividade de ensino, então o técnico, a maioria dos técnicos que trabalham dentro do campus, eles também fazem atividade de ensino. Então, teve essa resistência cultural. Como solução, eu apontei workshops e debates sobre os benefícios do PGD. Dificuldades com o sistema. Como solução, sistemas intuitivos e suporte técnico. Sobrecarga das comissões, né, seria a distribuição de tarefas. Como eu falei, nós temos as comissões de campus e temos a comissão central. E a avaliação qualitativa, pesquisa de satisfação com servidores e usuários. É muito importante, porque normalmente a gente faz a pesquisa de satisfação com os servidores, mas a gente tem que tentar alcançar esse público de usuários dos serviços que o IFSC oferece. Então, boas práticas recomendadas. Para a gestão institucional. Definir metas claras, garantir transparência de dados e flexibilizar as modalidades. As modalidades são teletrabalho presencial, teletrabalho integral e teletrabalho parcial. Para chefias, planos de entregas alinhados, pactuar os planos de trabalho com os seus servidores, promover feedback contínuo e incentivar a autonomia. Para os servidores, organizar a rotina, manter a comunicação ativa e participar das capacitações. Isso é muito importante, a participação das capacitações. Como limitações da pesquisa. O estudo de caso limita a pesquisa no objeto específico a ser pesquisado.
E, embora estude a legislação e documentos referentes a todo o processo de implantação do PGD, ele restringe o olhar ao órgão analisado. Também é necessário que novas pesquisas sejam realizadas acerca do novo sistema utilizado no IFSC e pela maioria dos órgãos, que é o sistema Petros. Por fim, eu deixei uma frase aqui da Maya Angelou, que é: você pode não controlar todos os eventos que acontecem com você, mas pode decidir não ser reduzida por eles. Muito obrigada. Obrigado, Laura, pela sua apresentação. Eu vou passar primeiramente a palavra para o professor Teles Magno, depois no final de todas as arguições eu faço meus comentários. Certamente o professor Teles Magno é um grande entusiasta e conhecedor desse tema e terá muito daí para contribuir. O professor Teles Magno passa a palavra para o professor, nosso avaliador externo. Olá, boa tarde a todos aí. Laura, a primeira coisa que eu tenho que te dizer é o seguinte, né? Você fez um excelente trabalho, tá? A gente vai fazer eu vou fazer uma análise aqui. Eu quero até perguntar ao professor Isaías quanto tempo eles põem mais ou menos ali de... Professor, eles falam 20 minutos, mas pode ficar à vontade quanto ao tempo, porque esse acho que é um assunto, inclusive, de interesse de todos, né? Do teletrabalho, e a gente vai aproveitar essa oportunidade sua aí para compartilhar, então fique à vontade aí referente ao tempo para fazer suas colocações, até porque não é somente uma dissertação com alguns resultados acadêmicos, científicos, é uma dissertação que realmente impacta muito né, as rotinas, as atividades dos técnicos administrativos das universidades e dos institutos federais. Então, o professor Teles Magno pode aí compartilhar e fica à vontade aí na questão do tempo. Perfeito. Então, vamos lá. Laura, como eu falei, eu vou dividir em duas partes. A primeira parte é a seguinte, né? É o teu trabalho que você fez na pesquisa durante esses últimos anos, né, que gerou esse produto. Você cumpriu isso plenamente, né? Chegou a um resultado concreto. O Manual de Duas Fases é uma coisa maravilhosa. Ou seja, essa é uma parte, a parte do fato que você fez. Outra é como você comunica isso, você relata essa sua pesquisa para uma posterior publicação, porque a sua dissertação vai ser publicada certamente no estoque, né, de teses e dissertações da UFSC, da Universidade Federal de Santa Catarina. Então, para você publicar, você precisa relatar de uma forma que seja bem mais acadêmica mesmo, né? Obedecendo toda uma estrutura que é padrão para pesquisas qualitativas. O fato, você já fez um trabalho belíssimo, e aí eu vou falar primeiro dos pontos fortes desse trabalho, né? Primeira coisa é a relevância do tema, né? A sua dissertação ela trata de um tema que é atual, é estratégico para a administração pública, né? Com foco, principalmente você tocou um aspecto fundamental aí, que é na questão tecnológica, transformação digital e nas novas formas de organização do trabalho, né? O recorte institucional, que embora você tenha colocado como limitação ali da pesquisa, eu não vejo assim. Eu acho que a escolha do IFSC como estudo de caso, ela foi bem acertada, tá? Por se tratar de uma instituição com forte atuação na área de inovação e gestão pública. Então, eu acho que essa é uma força do teu trabalho, né? Eu não colocaria na limitação, né? A questão da diversidade de fontes, né? Eu vi que você se apoia não apenas em diplomas legais, mas também nos documentos institucionais que foram publicados, nos relatórios, etc., e nas entrevistas com atores chaves, né, como você colocou, e isso com certeza garante uma visão abrangente e fundamentada de todo o caso que você estudou, né, o fenômeno que a gente chama nessa questão, academicamente falando, de estudo de caso. A geração do produto técnico, esse eu acho que foi máximo, inclusive eu até sugiro, mais tarde, daqui a pouco eu vou falar, sobre você acrescentar um capítulo final, o resultado mesmo, em termos de produto, tá? Que é esse manual de boas práticas que você soma aí, enriquece o repertório de saberes aí, para subsidiar outras instituições públicas, não precisa ser necessariamente instituições de ensino, mas outras em geral, qualquer uma, né? A implantar o programa de gestão,
desempenho, PGD. E por último, assim como um ponto forte que também eu destaquei aqui, é a questão da análise, né? Do contexto analítico que você colocou. Então, a sua escuta, isso é fundamental em pesquisa qualitativa, né? Escutar o sujeito, né? Você está ouvindo o sujeito, você tem que dar atenção. Então, você demonstrou essa escuta bem atenta, eu vi pelos detalhes ali, acredito que você tenha gravado, talvez, e tudo, porque está rica de detalhes, está bem interessante. E também a questão da análise institucional, né? Você valorizou diferentes perspectivas e isso aí valoriza muito o teu trabalho, tá? Agora, vamos lá para os pontos de melhoria, né? Eu acredito, assim, ó, que a tua dissertação, ela já tem todo o conteúdo que precisa ser reportado. Ela já contempla. Só que esse conteúdo, a forma de organização desse conteúdo é que não dá clareza, não dá fluidez e clareza em alguns assuntos que você está querendo passar, na mensagem que você está querendo transmitir. Por quê? Vou dar exemplos aqui, né? Há capítulos que poderiam ser seções. Por exemplo, o capítulo 3, 4 e 5, né? O 3 e o 5, com certeza, e o 6, eles podem ser colocados dentro desse escopo maior, que é de referencial teórico, vamos chamar assim. Você chamou de revisão da literatura, eu acho que é uma coisa maior ainda, né? Porque não foi só revisão da literatura, né? Você trouxe aqui, por exemplo, situação, um quadro situacional de como é que está a PGD em instituições federais. Você trouxe aqui outras questões. Então, eu colocaria, assim, eu trocaria o termo revisão da literatura por referencial teórico. E aí colocaria todos eles, o próprio capítulo 2, com a introdução, seus documentos norteadores, colocaria o capítulo 3, parte do capítulo 4, o capítulo 5 e o capítulo 6. Tudo dentro desse referencial teórico. Só que, veja, aí dentro desse capítulo 4, vou pegar como um exemplo. No capítulo 4, você discute relatórios. Relatórios que já são produtos de análise do impacto do PGD no IFSC. E eu acho interessante como você fez uma análise crítica desses relatórios, o que foi muito bom, muito bacana. Você não só apontou os resultados dos relatórios 1 e 2, como você fez uma análise crítica deles, você pega isso e joga em resultados. Então, eu deixei tudo isso claro, tá? Eu estou falando aqui em linhas gerais, mas eu vou mandar o material para você explicando mais ou menos o que é que tem, como que você poderia reorganizar isso, por que isso, né? Porque nos trabalhos qualitativos, a metodologia científica, é o que caracteriza a ciência, né? Ela presume que a gente trabalhe com essas 4 partições fundamentais, que é você contextualizar e situar o problema do estudo que você está fazendo, você dizer metodologicamente, você dizer como você vai trabalhar isso que você colocou como objetivo lá na sua contextualização, né, na introdução, você colocar os processos metodológicos que você colocou ali, mas você tem que ter um capítulo específico sobre resultados e análise desses resultados de discussão, né? Normalmente, a gente divide em 4 partes todos os trabalhos acadêmicos, né? Que é introdução, métodos, resultados e discussão. E para publicar um resultado que tem um impacto profissional maravilhoso, indiscutível isso, né? Como eu já falei aqui, mas ele é acadêmico também, né? Ele foi que justificou e motivou esse tópico como um item, uma linha de pesquisa para mestrado, né? Então, nesse caso, ele tem que ter um revestimento do método, né? Dessa coisa científica, do método científico. Então, você tem tudo ali, só que precisa enquadrar direitinho nesses 4 blocos: introdução, processos metodológicos, resultados e discussão. Eu fiz uma proposta dessa estrutura para ti e já indiquei ali como que você pode fazer o remanejamento, tá? De sessão. Com relação à escrita, né, pontuação, ortografia, eu fiz esses comentários ali detalhados no texto que eu vou mandar para você. No texto, isso aí você corrige, se é a parte mais simples. Inclusive, a questão de referências bibliográficas, né? Que a referência bibliográfica da BNT, eu percebi que você está colocando a referência após o ponto e é sempre antes do ponto. O ponto é a última coisa, tá? Isso eu fiz esse comentário lá na qualificação. Eu vi que muitas estão corrigidas, mas ainda tem algumas que estão assim. Você bota o ponto e bota
a referência depois. Não, a referência é sempre antes do ponto. Então, isso são questões, não são questões pontuais, eu chamo a atenção do texto, isso está sendo encaminhado para você, não vou entrar nesse detalhe. Então, essa questão de estrutura, eu fiz uma proposta ali, mais ou menos, mostrando, você podia dividir assim para te ajudar. Você pode adotar, você pode mudar aquela forma, óbvio, mas é importante que você deixe claro isso. Por quê? Se você colocar resultados dentro de métodos, como você colocou, né? Você colocou, por exemplo, o resultado das entrevistas dentro dos métodos. O resultado das entrevistas tem que ficar nos resultados, num capítulo específico de resultados. O entrevistado 1 falou isso, e você faz os comentários, o que é que ele falou. Aquelas tabelas que você colocou das análises também resultado. Aquilo tudo é resultado do teu trabalho, coisa fantástica. Tem que ficar na parte de resultados, tá? A questão dessa separação entre resultados e métodos é fundamental. Você não pode misturar os dados empíricos com a entrevista e relatórios, por exemplo, dentro do capítulo de método. Isso não dá mesmo. Então, isso vai ter que mudar para publicar, senão a UFSC, eu acho que vai criar problema aí, vai pedir para você fazer essa mudança depois. A questão de fragmentação de conteúdos me chamou a atenção também. Por exemplo, a questão da revisão da literatura. E tudo está relacionado com a estrutura, né? Ela está dividida em diversas sessões. O que acontece? Se um leigo vai ler a tua dissertação, né? Ele está indo ali, ele está lendo os documentos norteadores. Quando chega no final dos documentos norteadores, aí já entra um capítulo de administração pública. Veja, quando você entra, mas peraí, sai dos documentos, entra, o que ela quis dizer com isso? Então, o que eu sugiro? Que isso é muito simples, Laura, entre uma sessão, um capítulo e outro, tenha sempre um desfecho, um parágrafozinho de desfecho. Bem, agora que nós avaliamos os documentos norteadores, passaremos a discutir os aspectos institucionais, né, da administração pública, das universidades, porque eu entendi toda a lógica do teu raciocínio, mas é porque eu conheço muito o contexto, né? Você estudou o objeto de trabalho, né? Então, se é administração pública, dentro da administração pública tem as instituições federais, dentro das instituições federais você tem o IFSC. Tudo bem, mas um leigo que vai ler o teu trabalho, super interessante, principalmente os profissionais que podem vir a usar mais tarde, de outras instituições, eles vão precisar desse entendimento, né? E não custa para ti botar um parágrafo explicando. Olha, como o estudo de caso foi feito no IFSC, vamos fazer uma abordagem geral da administração pública, onde que o IFSC se insere dentro do contexto da administração pública, né? Porque a administração pública é um elefante branco. Aí dentro disso você tem o quê? Você tem lá, sei lá, talvez as orelhas do elefante, são os institutos superiores de educação. E dentro desse instituto você tem ali o IFSC. Isso tem que ficar claro. Esses fechamentos de síntese eu acho fundamental e acho que ia ajudar muito no teu trabalho e vai facilitar a publicação. E por último, como ponto de melhoria, a questão da articulação entre partes, né? Que não é isso que eu acabei de falar, também está um pouco relacionado com isso. Né? Entre uma sessão e outra, dentro de um capítulo, tem que ter também esses desfechos. Né? Então, uma coisa interessante é quando você sai de uma sessão para outra, você explicar, bem, na próxima sessão iremos discutir isso, fazer um fechamento, apresentar antes, em 2 linhas, 3 linhas, você apresenta o que está por vir, porque aí você facilita ao leitor, né? Isso tudo é pensando no usuário da tua dissertação, tá? Vai ser fácil para ele, leu ali, agora eu vou ver, agora eu vou ver isso. Aí depois, e aí vai facilitando. Tá? Agora vamos ali, mais algumas coisas específicas que eu queria colocar, que é o seguinte, né? Aí coisas mais específicas mesmo, assim, né? Seria interessante, né, você observar o seguinte, o uso excessivo de repetições. Eu vou explicar melhor. Por exemplo, há trechos com problemas de coesão, repetições e alguma informalidade na construção das frases. Por que eu estou dizendo isso? Porque quando você fala da sessão, por exemplo, do IFSC, você está apresentando o IFSC, etc., você está falando, às vezes você usa um pouco de um tom, entre aspas, jornalístico, digamos assim. É como se você estivesse reportando uma coisa mais jornalística. O acadêmico ele é mais curto, é mais preciso, é mais frio. Tá? Você não precisa dar essa explicação como se tivesse... Mas eu compreendo isso pelo teu histórico. Você é servidora pública, federal, você trabalha num contexto profissional que precisa dessa clareza. Mas no acadêmico você tem que ser mais enxuto e mais direto. Né? Assim, então, o que eu senti? Que os parágrafos, às vezes, eles estão explicando demais, podendo ser reduzido,
E aí, mas isso eu comento lá, eu não só fiz nos comentários gerais, como eu coloquei lá no texto, aqui você poderia transformar esses 2 parágrafos em um, fazer isso assim para te ajudar nessa questão da redação acadêmica aí, né? Um outro aspecto que eu observei aqui foi o seguinte, ó. Use mais conectores lógicos, por conseguinte, contudo, ademais, além disso, enfim, porque isso dá mais fluidez ao texto, né? E isso é importante. E agora vamos para um detalhe, né, que eu acho... Isso tudo você não precisa ficar anotando aí, só preste atenção, porque eu vou te passar escrito depois, tá? Por e-mail. Pergunta de pesquisa. Eu queria focar bem nisso, né? Pergunta de pesquisa é a essência do teu trabalho, né? É o que starta a tua investigação acadêmica, né? E aí, o que é que acontece? A tua pergunta está ótima, não vou alterar, tá? Beleza, a tua pergunta é essa e você responde ela com muita competência, né? Você fez a pesquisa, apresentou um resultado, respondeu, e principalmente a questão dos objetivos. Você foi clara no estabelecimento do objetivo geral, os objetivos específicos foram perfeitos ali. Depois eu peguei esses objetivos todos e comparei com os resultados e vi que você perseguiu eles, você foi ao encontro mesmo dos objetivos e conseguiu alcançar, e esse é o mérito de você ter realmente concluído a sua pesquisa com sucesso. Mas a pergunta de pesquisa para quem está lendo, para o leitor, eu aqui que estou lendo e quero entender a sua pesquisa, você não deixa muito claro o que levou você a se fazer essa pergunta, né, que levou à investigação. Então, eu vou te explicar direitinho isso aqui, ó. Você termina o penúltimo parágrafo, antes da pergunta de pesquisa, tem um parágrafo que você conclui assim, né, tornou possível aos servidores exercerem o teletrabalho. Esse é o ponto. E logo depois você lança a pergunta de pesquisa. Falta alguma coisa entre outra. Ou seja, o fato de ter havido um mando governamental que tornou possível o teletrabalho abriu uma porta para que as instituições implantassem, né, um processo de teletrabalho e daí começassem a mudar o regime de trabalho de servidores. Então você conclui, tornou-se possível, precisa. E aí, olha como eu entendi isso. Deixa-me ver se compreendi corretamente o teu raciocínio. Diante do desafio representado por essa mudança disruptiva na forma de trabalho, esse mando governamental, é natural que a implantação do PGD nos institutos federais tenha enfrentado obstáculos, especialmente considerando suas especificidades institucionais. Porque é mais difícil implantar um PGD na universidade, por exemplo, isso é a experiência que eu tenho de expertise, do que apontar numa autarquia. A universidade é autarquia especial também, perdão. É muito mais difícil implantar no Instituto de Ensino Superior, dada a sua natureza, do que implantar, por exemplo, no DENIT, na Superintendência do Ministério da Fazenda, na Polícia Federal. É muito mais fácil do que no Instituto. Por que isso? Porque o regime de funcionamento de uma instituição de ensino superior, ele já é diferenciado. Veja o cargo de docência. Como é que se fala em trabalho remoto, em teletrabalho em docência? É difícil, muito difícil. Então, naquele primeiro momento, a gente tinha essa leitura. Por isso que a gente evoluiu para a questão do PGD. Isso é importante ter essa ciência, né? O PGD ele surge como... O PGD não está associado diretamente a teletrabalho, gente. Teletrabalho surgiu em função... O teletrabalho é uma mudança no regime de trabalho em função de uma demanda que você explicou muito bem, eu acho que está muito bom lá, da pandemia. Criou a demanda e o governo viu que talvez essa fosse uma forma interessante de aumentar, porque ele percebeu na pandemia que houve um aumento da produtividade. Como assim? Pandemia, isolamento social e aumentar a produtividade e, fundamentalmente, a interesse do Ministério da Economia aumentar a economia governamental. O governo olhou isso com... Nossa, ele ficou interessadíssimo nisso. E disse, nós precisamos perenizar isso. E aí, quando ele foi perenizar, ele percebeu que existia uma diferença imensa entre órgãos e entidades e instituições de ensino superior. E veja, são 195 órgãos e entidades federais que existem no governo federal. Dos 195, 110 são instituições de ensino. Então, veja, o governo disse, a gente precisa encontrar uma solução para isso.
E essas discussões evoluíram para a questão do PGD como um programa que envolve servidores em teletrabalho e servidores presenciais, como você mesmo colocou, né? No final, você apresentou tudo, está tudo ali, né? No teu trabalho, explicando que o PGD valia também para servidores presenciais, assim como servidores que estão trabalhando remotamente, né? Remotamente nessa condição de teletrabalho. Então, fantástico. Só que, veja, é preciso você deixar claro isso, né? Então, ó, o PGD é complicado, houve a oportunidade do teletrabalho, o PGD não, perdão, houve a oportunidade do teletrabalho, um instituto de ensino superior é singular, vai enfrentar mais obstáculos diante da sua realidade, né? Entendo que foi justamente essa dificuldade que te motivou a desenvolver essa pesquisa. Ou seja, o IFSC passou por paredões. Então, a gente precisa registrar isso, porque isso caracteriza o nível de dificuldade que a instituição de ensino tem para implantar um programa desse. E aí surge essa sua pesquisa. Então, seria interessante você colocar tudo isso, porque o processo científico tem que deixar claro, né? Eu vou mandar esse textinho para você aqui. A sugestão que eu te digo é isso. Diante do desafio representado pela mudança... Eu botei isso aqui como sugestão de texto mesmo. Diante do desafio representado por uma mudança disruptiva na forma de trabalho, é natural que a implantação do PGD nos institutos federais tenha enfrentado obstáculos, especialmente considerando suas especificidades institucionais. Entendo que foi justamente essa dificuldade que motivou o desenvolvimento da presente pesquisa. A partir daí, proponho investigar o processo de implantação do PGD no IFSC, com o objetivo de mapear os desafios enfrentados e identificar estratégias eficazes para superá-los. Você viu o que eu fiz aqui? Peguei tudo que você falou, algumas partes, e construí isso para conectar o último parágrafo antes da pergunta de pesquisa e a pergunta de pesquisa. Então, quando você diz ali, quando você conclui, né, tornou possível ser exercer o teletrabalho, aí você coloca isso aqui e aí fechou. Aí, para a pessoa que está lendo, opa, está bem claro agora me situei. Estou entendendo o problema de pesquisa, entendendo a importância dela estar investigando isso, fica tudo muito mais claro. Tá? Eu toquei, né, especificamente no problema de pesquisa, porque pergunta de pesquisa é um dos problemas aí que eu tenho enfrentado, assim, aqui, porque eu estou trabalhando também academicamente, né? Eu sou do Ministério da Gestão, eu estou agora fazendo uma tese em neurociência cognitiva e comportamental, estou muito envolvido, inclusive estou orientando 2 alunos de mestrado, e a gente está percebendo essa dificuldade, né, em como contextualizar uma pergunta, como situar o problema e colocar uma pergunta de pesquisa dentro de um problema bem desenhado, para daí a pesquisa transcorrer de forma clara, né, o que se quer. Né? Umas outras questões que eu coloquei aqui foi o seguinte, ó. Padronize os nomes e siglas em toda a sua dissertação. Uma dica, use o manual de redação oficial da Presidência da República. Então, por exemplo, quando você coloca lá instrução normativa, todas, você pode colocar instrução normativa, o número, o X barra o ano. Não precisa dizer a data. Porque se você colocar o nome X e o barra o ano é suficiente para qualquer pessoa interessada, ou ela pode ir direto lá nas referências, ou ela vai no Google, joga lá e ela já vai encontrar. Então, a data não é preciso, polui, eu acho, tá? Porque aí você termina repetindo sem querer, né? Você coloca no início o decreto tal, publicado em tal, tal. Aí lá embaixo você fala conforme o decreto que foi publicado. Aí corre esse risco de duplicidade, né? Então isso ajuda. Tá anotado lá no texto, você não vai ficar perdida não. Eu anotei tudo lá, mostrando as repetições também. Né? Deixa eu ver se tem mais alguma coisinha. E aí eu queria falar o seguinte, ó. Sua pesquisa, né, fazendo um desfecho agora nas minhas, já está com 22 minutos aqui, vou fazer um desfecho agora com as minhas recomendações finais, né? Reestruturar a dissertação, tá? E para isso eu deixei uma proposta de reestruturação ali. Bem tranquilo, você não vai perder tempo, porque o conteúdo já está tudo lá. É só organizar. Botar aqui, jogar ali, enfim. Aprimorar a redação, talvez com auxílio de edição acadêmica, para garantir maior fluidez e objetividade. Porque isso ajuda pra caramba, né? Você não é obrigado a escrever academicamente, você é profissional, né? Você está acostumado com o discurso profissional, né? Eu também tive dificuldade quando eu retornei à academia, né? Embora já tenha feito doutorado no passado em engenharia, mas agora eu retornei à academia, então eu tive que readequar o meu discurso também. Por isso que eu estou colocando isso aqui para te ajudar, né? Para colaborar contigo.
valorizar os teus achados empíricos, por isso que eu dou a ideia de você colocar um capítulo só de boas práticas e tratar disso. Nem que seja com poucos, 2, 3 parágrafos, mas para apresentar, para destacar isso no trabalho. Resultado prático, manual de boas práticas. Isso é um produto, como falou o professor Isaías. Importante você estar somando saberes, não apenas acadêmicos, com profissionais, para ajudar outras instituições. Expandir, e outra, né? Expandir o uso, né, do manual de boas práticas. Aí uma sugestão para trabalho futuro aí, quando você voltar lá para o serviço, que a ideia é a seguinte, é você transformar ele num guia institucional ou num artigo técnico, né, publicado lá no IFSC, por exemplo, e num guia institucional, e pudesse apresentar isso, por exemplo, em boas práticas de gestão. Né? Porque tem vários, da INAP, é uma escola para poder disseminar essa coisa que você fez, que é muito interessante, muito importante, tá? O teu trabalho, o resultado do trabalho. Então, vale a pena fazer isso também, tá? E aí, eu fecho tua pesquisa sem dúvida, né? Sem dúvida mesmo, tá? Você tem que ter essa autoestima, porque sua pesquisa, ela foi um trabalho valioso, ela dialoga com o tema atual, ela tem uma aplicabilidade concreta, né? E um potencial de agregar valor à administração pública. E nós, da Secretaria de Gestão, estamos atrás desses trabalhos. Com alguns ajustes, pequenos ajustes que eu acabei de citar, de estrutura e estilo, coisa que você vai tirar de letra, essa dissertação ela poderá alcançar, aí, com certeza, uma maturidade acadêmica bem boa e contribuir ainda mais para esse debate, né, sobre inovação aí em formas de trabalho, em métodos e formas de trabalho na administração pública federal. Então, eu queria deixar aqui os parabéns, tá, para você e desejar sucesso aí na finalização do trabalho. Professor Isaías, eu te retorno a palavra. Obrigado, professor Teles Magno, pelas suas inúmeras contribuições. Realmente, né, nós apreciamos muito aí as suas contribuições no seu trabalho, certamente foram muito pertinentes. A questão da estrutura, eu já tinha discutido com a Laura, a gente já tinha definido uma estrutura, né, para alguns capítulos. O conteúdo está lá, né, professora? Falta unir, deixar uma estrutura, uma dissertação, para deixar uma maneira mais fluida e clara, no modelo padrão de dissertação, como são apresentados os resultados, a metodologia, algumas partes que são sessões, definir para subseções, mas a Laura até comentou, vou esperar o pessoal como eu já submeti a minha dissertação, vou esperar o pessoal da banca, para que certamente eles vão também fazer essas colocações, e as orientações do professor vão ser muito bem-vindas para fazer esses ajustes, que é o mais importante, né? Deixar a dissertação no formato, né, acadêmico, depois uma estrutura, depois que os resultados estão lá ajustável, mas também no formato de um artigo científico, né, para publicar, até tem chances de fazer publicar esses resultados finais, até porque o manual de boas práticas acaba sendo, né, muito utilizado para depois outras universidades lerem, refletirem e dar uma continuidade ao que a Laura desenvolveu, porque o programa de gestão é algo que impacta muito nas universidades federais. Ali é pelos números, né, Laura, de 69 universidades federais, 59 já aderiram ao PGD. Infelizmente, outros que não está dentro do PGD ainda. Depois vai ser um assunto para a gente finalizar as discussões, né, professor, dessa defesa. Acho que é muito importante, acho que é um aprendizado grande, você com essa visão, a experiência, né, Secretaria do Planejamento, que acho que une muito bem, né, essa outra perspectiva e percepção com ao modelo acadêmico nosso, que a Laura está aplicando numa instituição de ensino superior, educação superior, que tem outros desafios, né, do que outros órgãos públicos. Então, é um modelo diferente, né, as universidades, então a gente tem esses desafios que, aos ajustes, nós pretendemos superá-los. Eu vou passar a palavra, professor Teles Magno, para outro membro da banca, professor, é o Silvio Externo, né, Laura? O Silvio, para no final nós encerrarmos... Silvio é do IFSC. Do IFSC, então é externo. Daí, gente, geralmente,
arguente vai ser o professor Rogério, que é o interno, que é do programa. Para não finalizar, né, todas as suas contribuições dos arguentes, nós fizemos um fechamento, né, sintetizando aí, compartilhando com a audiência, com os ouvintes que estão nos assistindo, tá bom? O professor Silvio. Opa, boa tarde a todos. Bom, primeiramente eu gostaria de agradecer a Laura, né, pelo convite e também pelo professor Isaías, né? Tipo, depois do término do meu doutorado, essa aqui é a minha primeira banca, então isso é muito importante para mim, né? Também eu me sinto honrado também, né, de fazer parte de uma banca com o professor Teles Magno, né, com o professor Rogério, né? E eu acho que eu trabalho no IFSC, né? Eu participei também de todo esse processo de implantação ali do teletrabalho, do PGD, né? Então, eu sei um pouco de como é essa complicação, né, de fazer essa implantação. Eu acho que, às vezes, as pessoas que estão de fora eles não têm ideia do trabalho que deu, né, para fazer essa implantação, né? Eu acho, assim, que o tema ele é muito importante e o trabalho, que depois que a gente leu todo o trabalho, uma coisa que a gente percebe é o seguinte, né? Tem muita área para se pesquisar ainda, tem muita coisa para ser feita, né? Então, é um tema, assim, que eu acho que, de repente, algumas coisas ali, por exemplo, assim, eu vejo que acho que um dos grandes resultados ali, por exemplo, é que me parece que os servidores estão altamente satisfeitos, né, com o teletrabalho, mas existe uma grande dificuldade de mensuração desse teletrabalho, né? Então, eu acho que cabe até no futuro, de repente, sei lá, até um doutorado, né, com esse tema. Mas, então, eu vou falar, eu acho que o professor Teles Magno já falou bastante coisa sobre a questão da estrutura do trabalho e coisa e tal, e ele já contemplou muitas das minhas perguntas, né? E talvez, até fiquei pensando nisso, né? Tipo, seria melhor que eu fosse primeiro, que depois eu teria mais coisa para falar. Mas é até bom que daí assim a gente vai um pouco mais rápido, né, Laura? Então, eu separei aqui também, eu separei em duas questões, tipo assim, separei em sugestões e perguntas, né? As perguntas, eu também fiz que nem o professor Teles Magno ali, fui olhando os objetivos específicos, né, e verificando se foi alcançado ou não. Para mim, também, eu acho que ela contemplou todos os objetivos específicos, né? No entanto, também, que nem o professor Teles Magno disse, eu acho que ele fez isso brilhantemente, né? A questão da estrutura do trabalho e coisa e tal, eu acho que... Eu, por exemplo, não vou comentar sobre questões de português, né? Ou até mesmo agora, somente depois que o professor falou ali, que essa questão de toda a estrutura e coisa e tal, deu para perceber que ele fez um trabalho bem amplo, lendo o seu trabalho, né, Laura? Então, mas a gente percebe, assim, que ele tem muito o trabalho em si, ele tem algumas coisas, assim, que podem ser melhoradas, né? Eu, por exemplo, assim, eu vi ali que na parte ali a lógica tudo é sugestão, né? E você pode acatá-la ou não, né? Mas, por exemplo, assim, no objetivo estratégico, no objetivo geral ali, eu acho que o texto, ele é um texto, você colocou um texto relativamente grande, né? E o objetivo geral, ele se perde um pouco dentro do texto, né? Mas depois eu vi que na apresentação você colocou o objetivo geral, e depois você vai ali para os objetivos específicos, que eu também acho assim que você contemplou tudo no seu trabalho. Mas, por exemplo, eu colocaria ali no objetivo específico a parte de análise dos dados da entrevista, né? Tipo assim, porque eu acho que aquela parte ali foi bastante rica, né? Tipo assim, teve muitas informações importantes. E, inclusive, lendo ali, eu que conheço as pessoas da entrevista, eu até li a entrevista com a voz das pessoas, sabe? E daí você percebe também que nem assim, a gente vai do reitor, da diretora do Recursos Humanos, e a gente vai para o pessoal da comissão, a gente vê as dificuldades que cada um teve, né, em relação às atividades do teletrabalho, né, ou da implantação do PGD. Então, a gente sente que quanto mais perto das responsabilidades ali, da implantação mesmo ali, você vê que as pessoas sentiram mais a questão do trabalho, né? Então, eu acho isso bem interessante a gente focar, acho que dar ênfase nessa parte também. E, tipo, outra coisa também ali, que nem você colocou ali a questão ali,
você vê que isso é uma coisa de estrutura do trabalho mesmo, né? Que você colocou a questão, você já colocou, dentro dos objetivos, você já inseriu um gráfico, aquele gráfico lá da linha do tempo, né? Com os decretos e coisa e tal. Então, esse gráfico, por exemplo, eu acho que ele não poderia estar ali, né? Ele teria que estar em outro lugar. Mas tudo isso aí eu acho que está bem apontado ali pelo professor Teles Magno, ele fez um belo trabalho ali. Eu acho que... Eu também depois vou passar todas essas anotações para você, né? Depois eu separei em perguntas, né? Tipo, eu escrevi algumas perguntas aqui que eu como membro também de uma das comissões do PGD aqui no Instituto, fiquei em dúvida. Isso eu acho que é bom que esclarece para mim e, né, tipo... Por exemplo, ali na página 25, na instrução normativa 89/2022, você menciona, né? Isso é uma parte da instrução normativa, né? Os participantes do PGD que estiverem no teletrabalho em regime de execução integral somente poderão permanecer nessa modalidade por no máximo 3 ciclos consecutivos, sendo considerado como ciclo o período de 12 meses, né? Eu não sei se eu faço as perguntas, depois você responde todas, ou responde uma por uma. Acho que é bom fazer todas e depois você responde, né? Pode ser? Então, nessa parte ali, ele fala sobre a questão do ciclo de 12 meses, né? Tipo assim, das pessoas que entram em teletrabalho integral. Eu fiquei em dúvida, é o seguinte, porque eu trabalho com isso, essa parte caiu ou ela continua assim? As pessoas, elas terão que cumprir esse ciclo e depois voltar a trabalhar? Então, essa é uma questão assim, tipo, às vezes até para a gente que trabalha ali no PGD, né? Eu fiquei em dúvida com relação a isso, porque depois não fala mais nada sobre isso. Daí na página 27, você cita também a questão do time volante, né? Esse time volante eu não consegui entender para que ele serve, qual que é o objetivo dele. Tem uma questão aqui que eu acho assim que é bem citado em todo o texto, né? Que eu acho que é extremamente importante também, que é sobre a avaliação e as metas e os resultados, né, do PGD. Em diversas partes do texto é mencionada a avaliação e meta dos resultados. Mas tanto no sistema anterior, né, que a gente tinha lá, que era o antigo sistema do PGD, como no novo, a avaliação parece ser feita de forma muito subjetiva pela chefia da unidade, né? Então, concentra muita responsabilidade nesse agente, né, que é o chefe da unidade. Por exemplo, um funcionário pode ter baixa produtividade e mesmo assim, receber boas avaliações, caso a chefia justifique essa avaliação dele, né? Então, assim, me parece que tem uma dificuldade muito grande de avaliar esse desempenho, né, do servidor. Então, a minha pergunta é o seguinte, há alguma previsão legal sobre a penalização e orientação sobre como deve ser feita essa fiscalização dessas avaliações? Porque me parece que nem no PGD antigo, nem no PGD novo, a gente consegue fazer essa avaliação. Você está conseguindo anotar as perguntas aí, Laura? Tá? Tipo, ali também, quando a gente faz quando você fez a avaliação ali, que tem aquelas avaliação das comissões, tem uma coisa assim que eu acho interessante, é o seguinte, assim, que a gente percebe que quando a gente vê o servidor, quando ele avalia o programa de gestão e a questão do teletrabalho e coisa e tal, eles estão extremamente satisfeitos com o teletrabalho, né? Tipo, então, a minha questão ali é o seguinte, sim, eu acho que você colocou alguma coisa relacionada a isso na sua apresentação, né? Mas não tem nada no trabalho, né? Por exemplo, eu acho que não tem nenhuma avaliação, né? Porque acho que talvez seria interessante pensar em alguma coisa assim também, né? Que é a questão da avaliação do serviço prestado para o cliente, né? Para quem utiliza o serviço, né? Então, a gente tem a avaliação de quem faz o teletrabalho, mas a gente não tem a avaliação de quem está utilizando a prestação de serviço de quem está realizando o teletrabalho, né? Então, eu acho que isso aí talvez é uma coisa muito importante que a gente não conseguiu fazer ainda, né? Nem dentro do Instituto, eu não sei, talvez nenhum órgão, né? Acho que a gente, não sei se existe alguma coisa nesse tipo, se houve alguma pesquisa, mas me parece que não. A outra pergunta aqui que eu ia deixar para você é em relação às referências, a questão da pesquisa bibliográfica, né?
Na sua pesquisa bibliográfica ali, você, acho que é na página 51, você disse que você fez todo um trabalho ali de pesquisa e coisa e tal, e no final sobrou só 5 trabalhos que falavam sobre questão de teletrabalho e coisa e tal. Mas você não citou nenhum deles no seu... Acho que não tem nem referência. Tipo assim, por que não foi citado esses trabalhos, né? Aliás, a quantidade de trabalhos é tão pouco assim, isso mostra que realmente tem bastante campo para pesquisa, né? Outra questão que eu anotei é a questão do PGD presencial e o servidor presencial. Por que o Instituto, por que todos os funcionários do Instituto não são PGD, não estão no PGD? Tipo assim, por que a gente tem essa... Se você tem o PGD presencial e você tem o servidor presencial, por que todos não estão? Até porque a avaliação, hoje, quando a gente pensa na avaliação do PGD, ele segue toda uma lógica lá de agrupar em objetivos estratégicos, em processos e coisa e tal. No entanto, a gente tem um grupo de pessoas que estão participando e fazendo essa avaliação, né? Que são os participantes do PGD, mas o outro grupo de trabalhadores, eles estão fora dessa avaliação. Então, a gente não consegue fazer essa... Será que os objetivos estratégicos da instituição estão sendo alcançados? Tipo, então, eu acho que seria interessante... A pergunta é por que não estão todos no PGD, né? Essa que é a questão. Deixa eu ver aqui... Então, outra coisa também que eu acho interessante é o seguinte, sim, que na questão do PGD, como você tem alguns funcionários, eu acho que existe uma dificuldade ainda para avaliar a sobrecarga de trabalho entre um funcionário e outro, né? Tipo, aqui no Instituto, eu olhando ali tanto o sistema e tudo que foi feito, o trabalho, eu não consegui ainda... avaliar a possibilidade de verificar essa sobrecarga de trabalho, até mesmo assim, tipo assim, imagina se a gente dimensionar a quantidade de pessoas correta nas suas diretorias, nas suas pró-reitorias, sabe? A gente não consegue fazer isso. Existe alguma coisa, alguma possibilidade de ser feito isso com PGD, de repente? E por fim, né? É aquela questão do que o professor comentou, que eu acho que também é muito importante, você colocou no seu objetivo específico, né, que é a questão do manual, né? Eu li o trabalho ali e eu até fiquei em dúvida se o manual seria o que está no anexo 1, mas que nem o professor Carlos Magno disse, ou Teles Magno disse, seria interessante ter uma sessão sobre esse assunto, né? Tipo, porque você lê todo o trabalho e depois, daí você pensa, cadê o manual, né? Daí o manual está no anexo, né? Seria isso, né? Pessoal, acho que as minhas perguntas seriam isso, né? Tipo, e acho que o professor Teles Magno já contemplou muito do que eu ia falar e espero ter contribuído. Eu vou fazer os agradecimentos no final, né? Mas eu posso responder, professor? Pode responder, Laura. Isso, eu vou responder as tuas perguntas agora, né? Para não deixar ficar para o final. Bom, sobre a IN 89, né? Que você perguntou do PGD integral, do teletrabalho integral, que estava com ciclos, né? 3 ciclos. Como a 89, ela foi revogada pela IN 2 de 2023. Então, foi aquele caso que a 89 foi publicada no final de 2022, ela revogou a 65, que foi a primeira, né? Foi a primeira que abriu as portas para o PGD, e aí a 89 revogou a 65 e trouxe esses ciclos, trouxe os ciclos. Mas logo em seguida, a IN 2 de 2023 revogou a 89. Então, tirou ela... E em nenhuma das outras INs, na IN 24, que era a esperada para substituir a 65, ela não trouxe esse texto. Ela não trouxe esse ciclo de PGD, de teletrabalho integral de 12 meses. Então, ela foi revogada e foi esquecida ali mesmo. Tá? Então, Os funcionários podem ficar tranquilos. A princípio, sim, né? Não tem nada que diga que tem o tempo máximo de teletrabalho integral.
Tá, sobre o time volante. O time volante, ele veio na IN 24. O que eu entendo? A gente não tem no IFSC. O time volante é um projeto. Então, vamos dizer que o MGI faça um projeto e abra um edital para os servidores se candidatar para trabalhar naquele projeto. Tá? Daí o Silvio vai lá e se inscreve, ou a Laura vai lá e se inscreve, é selecionado, e aí tu vai trabalhar naquele projeto, que ele tem tempo de duração. Né? Então, você como time, você vai ser time volante daquele projeto. Eu não sei, porque ali não está especificado, se o teu órgão tem que te liberar, provavelmente. Então, eu acredito que para a gente, servidores, né, nós, servidores de institutos federais e universidades, trabalhar em time volante vai ser muito difícil, porque a gente não vai ter liberação da chefia. Mas esse é o meu entendimento sobre o time volante, tá? Acho difícil que a gente consiga, mas é interessante, né? Porque se tem um projeto da tua área e tu vai lá, tá um edital aberto, tu te inscreve, seria ótimo. Seria bom para a instituição, inclusive. Mas eu acredito que, do jeito como as coisas acontecem, acredito que o nosso reitor ou o reitor da UFSC não liberaria um servidor para participar de time volante, tá? A avaliação de desempenho, né? Você me falou sobre a avaliação das entregas lá no... Agora a gente usa o sistema Petros, que ele tem uma outra dinâmica, né? Uma mudança de paradigma, porque no CISGP nós entregávamos atividades, né? Tanto que a tabela de atividades veio para mensurar não, para medir o tempo que a gente gastava em atividades. E aí o Petros veio com outra proposta. No Petros tu não entrega atividade, né? Tu entrega valor à sociedade. Então, o teu plano de trabalho é em cima da entrega do teu setor. Agora, né, Silvio? Antigamente, não. O Silvio entregava as atividades dele, o chefe ia lá avaliava e estava tudo certo. Agora, não. Agora, o teu setor vai entregar valor para a sociedade. Nas entregas do setor, tu vai construir o teu plano de trabalho. Vai ter algumas tarefas que tu vai fazer dentro daquelas entregas do teu setor. E outras pessoas vão fazer outras e aí vão entregar o todo, que é aquele setor e que é o que interessa para o Ministério da Gestão e Inovação. Eles querem saber o que o IFSC está entregando para a sociedade. Então, ele vai saber através do Petros. Eles não querem saber o que o Silvio está fazendo. Quem tem que saber o que o Silvio está fazendo é a chefia do Silvio, né? Então, o Petros, eu acho um sistema muito interessante, porque ele traz essa entrega de valor, o que o IFSC está entregando para a sociedade, né? O MGI não quer saber o que nós estamos fazendo como servidores, ele quer saber o que o IFSC está produzindo, qual o valor que está sendo agregado para a sociedade. Então, assim, ó, a avaliação de desempenho, ele está no rol de atividades de qualquer chefia. A chefia vai ter que avaliar aquele servidor, não pelo sistema, ela vai ter que fazer a avaliação de desempenho, né? Todos os chefes têm que avaliar os seus servidores, assim como os servidores também avaliam os chefes, né? Isso é uma coisa que está intrínseca, né? Com sistema ou sem sistema, a avaliação de desempenho é tarefa da chefia, é a tarefa do gestor. Então, essa é uma coisa que o sistema ele não atrapalha, né? Talvez pudesse ajudar, quem sabe, talvez, mas aí eu não saberia como te dizer, porque ali nós estamos entregando o valor para a sociedade, a gente não está entregando nada para... Não que não entregue para a chefia, entrega, né? Tu entrega o teu plano de trabalho, tu tem que cumprir ele, se tu não cumprir, tu vai justificar e a chefia tem que avaliar aquele plano. Mas a avaliação de desempenho eu entendo como uma obrigação da chefia mesmo. A chefia já recebe uma função, uma CD para isso, então faz parte do rol de atividades do chefe. Tá? Sobre PGD presencial. O PGD presencial, por que algumas pessoas fazem PGD presencial e outras não? Porque para tu estar em PGD, as tuas atividades têm que ser mensuráveis e têm que ser avaliadas. Então, tu tem que entregar alguma coisa. E talvez as pessoas que estejam ainda em atividade presencial, batendo pontos, são pessoas que fazem atendimento ao público. O atendimento ao público, tu não tem como medir. Ou tu não vai colocar lá que tu atendeu 5 pessoas num dia, 10 pessoas no outro dia. Não, tu tem que estar disponível naquele teu tempo para atender ao público, né? Então, aquelas pessoas, elas não conseguiriam mensurar esse atendimento ao público
no PGD. Então, por isso que nem todas as pessoas conseguem fazer PGD, ou participar do PGD, ou conseguem, né, entregar dentro do sistema. Porque o atendimento ao público não tem como tu mensurar. Tem pessoas que tu vai atender em 5 minutos, tem pessoas que tu vai ficar lá mais de 1 hora atendendo. Então, eu acho que essa é a diferença de quem ainda continua presencial, né, que são os docentes, que eles têm que ir presencialmente, eles têm que dar aula dele presencial, ou os técnicos que trabalham com atividade de ensino, atendimento ao aluno, pedagógico, essas coisas, eles não podem estar em PGD. Tá? Deixa eu ver. E sobre o dimensionamento de pessoal, acredito que o sistema pode ajudar sim, porque dependendo das entregas que o setor fizer, tu consegue mensurar quantas pessoas precisam para fazer aquela entrega, né? Que está atrelado aos objetivos estratégicos, né? Então, vamos dizer que um setor que precisa fazer muitas entregas, ele vai precisar de mais servidores. O servidor que tem poucas entregas, ou entregas mais pontuais, ele não precisa de tantas pessoas. Acho sim, na minha opinião, que o PGD pode muito ajudar nesse dimensionamento de pessoal. Então, eu acho que é isso. Todas respondidas. Olha, para mim está satisfatório. Tipo, acho que tem algumas coisas assim que pode melhorar, né? Mas acho que é importante fazer essa revisão no trabalho, né? Para mim, seria isso aí. Parabéns pelo trabalho, Laura. Obrigada, Silvio. Obrigado, Silvio, pelas suas contribuições, né? É sempre grande oportunidade tê-lo conosco aqui, nesse momento. Eu vou passar agora a palavra para o professor Rogério, e ao final eu já anotei tudo que vocês comentaram, e ao final eu resumo aí os principais comentários e sugestões da banca. Professor Rogério? Boa tarde. Professor. Boa tarde, obrigado, Isaías, pelo convite, obrigado, Laura, pelo convite. Boa tarde, eu vi que nós temos público, né, também. Boa tarde para o público que está acompanhando a banca. É interessante que ficar por último, que a gente não precisa dizer algumas coisas para não ficar repetitivo. Eu vou tentar não ser repetitivo. É prazer estar participando da primeira banca do professor Silvio, né, que diz que a estreia dele em banca é hoje, é um momento histórico, então, tá, também a presença ilustre do professor Teles Magno, e com Isaías também, a primeira banca que eu faço, né, Isaías? Então, eu estou cheio de estreias aqui hoje na banca. Laura, sim, em primeiro lugar, é bom ver que a gente chegou ao final, é sempre bom a gente que os alunos do programa conseguem concluir os seus estudos. Quero elogiar a apresentação está bem melhor apresentada do que o trabalho que foi entregue, né? Porque eu vou fazer reparos também com relação à estrutura do trabalho, mas a apresentação está bem mais organizada. Não há dúvida que tu domina o assunto, né? Não há dúvida disso, e também não há dúvida de que é um assunto que está na pauta com muita relevância. Tá? O teu histórico mostra que a primeira resolução é lá da década de 70, mas a partir de 2020 é uma sucessão de instruções normativas, é uma atrás da outra. Né? Então, a gente está realmente no momento onde está ocorrendo uma discussão muito grande sobre isso, sobre a regulamentação disso. Tá? Eu não vou falar do português, o professor Teles já falou, então vamos deixar, né? Mas tem algumas questões assim de padronização do texto que eu acho que vale a pena destacar. O intervalo entre os parágrafos, tem hora que tem recuo, tem hora que não tem recuo, tem hora que o espaçamento é simples, tem hora que o espaçamento tem mais, menos, enfim. Tá? Então, essa questão de padronizar um pouco mais a apresentação lá dos parágrafos. A estrutura básica da dissertação, Laura, assim, não precisa ter tantos capítulos. Tá? A estrutura básica da dissertação é um capítulo inicial, que a gente vai chamar de introdução, que ali tem uma contextualização, ali tem os objetivos, a questão da pesquisa, tem uma justificativa do estudo e tem uma apresentação do trabalho. Tem um segundo capítulo, que é chamado normalmente de fundamentação teórica ou de revisão da literatura, ou enfim, né? Tem um terceiro capítulo com aspectos metodológicos, tem um quarto capítulo com os resultados e tem um capítulo final com as conclusões. Essa é a estrutura básica. Então,
não precisa ter 9 capítulos a dissertação, né? Já foi dito antes que algumas dos capítulos são, na verdade, subseções, né? Mas também tem a colocação do texto. Tá? Vou te dar assim, o primeiro exemplo, está lá nos objetivos. Deixa eu só chegar lá na página dos objetivos, é a 17, né? Lá na página dos objetivos. Tá? Eles estão colocados, não tem problema. Ó, objetivos, 1.1, 1.2, objetivo geral. E aí, entre o objetivo geral, que é 1.2, e o 1.3, que são os objetivos específicos, tem um texto ali de 1, 2, 3 parágrafos, que, na verdade, aquilo ali é justificativa do estudo. Então, aquilo poderia ficar depois dos objetivos, abre um 1.4, justificativa do estudo, tá? Que é, na verdade, porque a motivação do trabalho, enfim. E a figura 1, que o professor Silvio disse que não deveria estar ali, realmente ela não deveria estar ali por uma questão, na minha opinião, né? Isso depois o Isaías vai concordar ou não, e vocês vão alterar ou não, tá? Mas a minha opinião é a seguinte: tudo que é sobre o IFSC tem que estar no capítulo de resultados. Então, essa figura ela vai para o capítulo de resultados, tá? Ou, no caso aqui, como está falando das instruções normativas, e as instruções normativas são na fundamentação teórica, na fundamentação teórica. Então, ela está solta aí onde ela está, na página 20. Tá? Essa figura ela sai desse capítulo e vai ou para esse tópico da revisão da literatura, ou mais lá adiante, caso isso sirva para ilustrar a adoção da questão no IFSC. Tá? O teu capítulo 4, deixa eu só avançar para o capítulo 4, tá? As instruções normativas muito boas, enfim, essa revisão está muito boa. E aí, de novo, na página 28, tu tem o programa de desempenho do IFSC. Tá? Então, tu está fechando essa questão da revisão das instruções normativas, botando como isso é no IFSC, que, na verdade, isso é resultado da tua coleta, isso é lá no IFSC, é lá no capítulo dos resultados, que tu tem que colocar essa figura, que está chamando de figura 2, Programa de Gestão e Desenvolvimento, PGD. Tá? Aí essa questão de administração pública, se é um item, se é um capítulo, se é um subtópico, enfim, né? Aí vou ficar com as sugestões que o professor Teles Magno vai te encaminhar. Tá? Mas essa questão do capítulo 4 que eu quero falar, deixa eu chegar nele aqui, que está lá na página 33, o Instituto Federal de Santa Catarina, isso é resultado. Tá? O teu capítulo de metodologia tem que ficar antes dele. Colocasse o capítulo de metodologia lá como capítulo 7, tá? Dizendo que vai fazer pesquisa documental. E aqui no capítulo 4 está o resultado da pesquisa documental. Tá? Então, esse teu capítulo 4 aqui tem que ir para depois do capítulo da metodologia. E ainda nesse 4, né, eu prometi não fruto da redação, mas eu vou só para chamar a atenção de um detalhe, que o professor Teles Magno já citou, e não vou tentar não repetir, só vou tentar exemplificar. Esse teu primeiro capítulo, esse teu primeiro parágrafo aqui, diz que o Instituto Federal foi criado em 1909, tá? E aí, no mesmo parágrafo, com a Escola de Aprendizes e Artífices de Santa Catarina, e aí, no mesmo parágrafo, coloca assim: a instituição faz parte da Rede Federal de Educação Profissional. Desde quando? Dá a entender que é desde 1909. Entendeu? E não é. E não é, entendeu? Então, é esse o cuidado com a redação, que não caberia nem estar no mesmo parágrafo, mas já que está no mesmo parágrafo, bota a partir de X, né, para fazer parte da Rede Federal né, de Educação dos estudos. Eu queria destacar também assim, a questão do IFSU, que está lá, eu até já pulei, né, mas que está aqui, as instruções, a instrução normativa, onde é que eu botei? Está lá atrás, a Instrução Normativa 65/2020, trata de trabalho integral ou parcial. Eu acho que tu podia ter explorado um pouquinho mais essa questão do teletrabalho parcial versus integral. Tá? Até mesmo lá depois nas contribuições, porque
isso facilita para algumas áreas que seja parcial e facilita outras áreas que ele seja integral. E essa discussão certamente vai aparecer nos procedimentos de regulamentação das instituições que adotam o teletrabalho. Tá? Então, sugestão lá para a questão dessa instrução normativa, que depois foi corrigida por outras e tal, mas não ainda essa questão de parcial e integral. Né? Acho que vale a pena colocar um pouquinho mais sobre isso. A metodologia, que eu já puxei lá para o começo, né? já veio lá para o começo, tá? O resultado das entrevistas não pode ficar ali. Então, a minha sugestão é o capítulo de resultados, tá? Não sei se vai ser o capítulo 4, capítulo 5, enfim, né? Tá? Então, resultados. Primeira, 4.1, análise documental, que é aquilo que colocasse lá no começo. 4.2, entrevistas. Resgatar essas 3, 4 entrevistas que foram feitas, tá? As contribuições, a interpretação disso que foi feito. 4.3, o produto. Né? Nós estamos no mestrado profissional, onde a gente tem que elaborar um produto ou sugerir uma melhoria. Tu colocaste ali no anexo. Mesmo que tu deixe no anexo o teu manual, né? Mas no capítulo de resultados, que aí o professor Teles, inclusive, sugeriu que fosse um capítulo à parte. Né? Pode ser um capítulo à parte, ou pode ser um 4.3, tá? As condições, que é a melhoria, o manual, enfim, né? Mesmo que o manual fique apresentado no anexo, mas aqui, nos resultados, diz como que ele é, o que deve conter, quais as dimensões, né? Então, apresenta esse manual para nós ali no final dos resultados. Tá? Com esses links que o professor já comentou antes, né, de apresentação, né, de encerramento de tópico, encerramento de capítulo. Também os capítulos têm quebra de página, né? Também é sempre bom lembrar que no capítulo a gente quebra as páginas. Tá? Isso é formatação acadêmica. Né? E falta uma conclusão, Laura. Tá? Tu acabou a orientação da pesquisa. Ela vai encerrar o capítulo da metodologia. A minha questão é o capítulo 2. Tá? Então, assim, a limitação da pesquisa, ou seja, quando a gente apresenta na metodologia, a gente diz assim, o tipo de pesquisa é esse, tá? A coleta é feita assim, a interpretação dos resultados foi feita da seguinte maneira, e o trabalho tem as seguintes limitações. A limitação clássica de um estudo de caso é a generalização, ou seja, é inviável a gente generalizar o que foi feito em um caso, né, para que todas as instituições, todos os institutos federais do Brasil passem pelas mesmas circunstâncias e tenham as mesmas conclusões. Essa é a limitação clássica. Tá? Então, mas isso é lá no capítulo, isso vai encerrar o capítulo da metodologia. Então, aqui, depois, né, de apresentar a documental, depois de apresentar as entrevistas e depois de apresentar a contribuição, a melhoria ou o produto, aí cabe uma conclusão. A conclusão que os professores que me antecederam até já fizeram é a checagem do atingimento dos objetivos. Né? A gente resgata na conclusão a questão de pesquisa, o objetivo geral, os objetivos específicos, e mostra de que forma que eles foram alcançados, dá alguma sugestão de trabalhos posteriores. Tá? No teu caso, eu tenho certeza que esse assunto é um assunto que vai ser tratado pelos demais institutos federais, que vai ser tratado pelas demais instituições de educação superior, né? A UFSC, as universidades públicas, de uma maneira geral, vão passar por uma discussão sobre isso, e isso encerraria a tua dissertação. Então, falta esse capítulo, falta o capítulo da conclusão, certo? E esse reoriento, puxando lá para o começo a metodologia e tirando da metodologia o que é resultado das entrevistas, né? O que foi coletado através de entrevista com o reitor, enfim, com a diretora de recursos humanos, isso tem que vir para o capítulo de resultados. E as ilustrações que tratam sobre o caso, elas têm que vir também para o capítulo de resultados, né? Que é aquele caso do PG que estava ali, né? Tem que estar lá. Que eu falei aqui.
Bom, tá. A questão das referências, né, também já foi mencionado, não vou repetir, que tem que dar uma olhadinha nas referências, alguma coisa de redação, mas de uma maneira geral, né, eu quero cumprimentar pela profundidade do trabalho em si, né, o levantamento sobre todas as instruções normativas, o posicionamento da gestão da instituição sobre a questão, que isso é importante, essa é a grande contribuição do teu trabalho. E, por fim, falta tu formalizar isso, né, num manual, num guia, enfim, numa contribuição que possa ser utilizada pela UFSC, né, porque o objeto do trabalho é o UFSC, mas que certamente as outras instituições vão poder aproveitar também. Tá ok? Fico à disposição se vocês querem algum esclarecimento. Tá? E parabéns pelo trabalho. Vamos ver se dá para dar uma ajeitadinha na estrutura dele para ficar bem mais, vamos dizer assim, publicável, né? Como já foi dito pelas pessoas que me antecederam. Professor Isaías, era isso. Fico à disposição. Obrigado pelas suas contribuições, professor Rogério. Eu anotei aqui as contribuições dos 3 membros da banca. Realmente a parte da estrutura é algo que eu já tinha comentado com a Laura, né? A gente tinha que refazer a estrutura, principalmente quando se fala do IFSC, a gente já está falando sobre o estudo de caso do IFSC, né? A gente já está falando sobre o estudo de caso, a parte dos trabalhos relacionados, são alguns ajustes que a Laura irá precisar fazer ali no trabalho para deixar ele mais, né, num padrão, numa dissertação a ser entregue numa versão final, né, na biblioteca. Eu também não sou um grande fã de citação direta para a introdução, então até sugeri para a Laura depois na introdução, talvez pudéssemos rever essa parte de citação direta. Como a gente está entregando um trabalho também em 2025, incluir algumas referências, principalmente na introdução, né, numa justificativa, algumas referências mais atuais de 2024, 2025. Essa parte também do resultado final, que eu acho que a Laura ela entrega muito, né? O resultado final, que ele é um guia. Então, esse guia poderia ser o resultado do produto, né? Como um mestrado profissional, pode ser uma sessão, né, com as contribuições desse guia, né, desse resultado. A Laura sempre, né, desde o primeiro momento do PGD, ela veio para fazer um mestrado objetivo e eu procurei entender melhor qual era a atuação dela como servidora do IFSC, no que ela estava envolvida. Então, a gente acabou desenvolvendo o trabalho no PGD. Ela domina muito o assunto desde o momento como mestranda, teve muita autonomia, sempre buscou fontes, sempre teve muito envolvida nesse trabalho, né? Mergulhou bastante nesse trabalho, né? No trabalho do programa de gestão, e tem inúmeras contribuições, né? Porque principalmente pelo impacto que tem, né? Que nem comentei recentemente, né? Na UFSC nós não adotamos o PGD. Por que não adotamos? Então tem esses certos riscos, os impactos de não se adotar o PGD ou de se adotar um programa específico para uma universidade que todos os servidores são muito curiosos e a gente desconhece muito, professores, o que a legislação do PGD permite. Permite-se trabalhar e morar no exterior? Permite-se morar em outra cidade? Permite-se trabalhar 100% remoto? Então, N perguntas dessas desafiam algo, né, o programa de gestão, que certamente pode se dar continuidade, né, depois do trabalho da Laura ali com esses ajustes, com uma entrega, a realizar outros estudos de caso, inclusive em outros institutos federais, fazer novas entrevistas, né, avaliar isso, né, fazer um observatório de monitoramento, como é que está sendo o desempenho dos servidores, né, em trabalho, né, no PGD, avaliar quantitativamente, né. Então, hoje a gente tem inúmeros oportunidades de trabalhos futuros, que eu até sugeri para a Laura depois, quem sabe a gente possa incluir nas limitações desse trabalho e sugerir para trabalhos futuros, que um novo mestrando, um novo aluno que venha a pegar o trabalho da Laura, a Laura publicou, né? Que a Laura teve uma publicação numa revista, uma publicação num evento, e tem mais a dissertação. Isso possa ser dado
continuidade a esses resultados que a Laura colocou, né, fazerem estudos multicasos, comparando universidades, né, de diferentes regiões, comparando o tamanho da universidade, o número de funcionários, número de campos. Então, a gente tem N oportunidades, acho que podem ser exploradas. Mas, assim, como orientador, estou muito satisfeito com a Laura está de parabéns, acho que ela entregou muito no seu trabalho, se dedicou bastante. Ela certamente vai dar continuidade, né, está assumindo um desafio ali de estar trabalhando junto ao PGD da universidade, vai estar assumindo um novo desafio nisso. Então, acho que são pequenos ajustes, acho que são necessários, que a Laura, né, vai refletir, vai ajustar para deixar o trabalho aí num padrão bem adequado. Certamente, depois, na versão final desse trabalho, professores, em que geralmente a gente produz um artigo final para um evento, aí o objetivo é publicar em uma revista. Nós iremos convidá-los para colaborar e unir nessa nossa publicação. Na minha parte, Laura, acho que é isso. Não sei se os professores têm alguma colocação. Caso tenha alguma outra colocação, nós iremos para a nossa discussão dos membros da banca, essa avaliação para a sala privada. Acho que o pessoal deve criar uma sala aqui. Vamos ver se tem alguém para criar uma sala, Laura. Vamos para a nossa sala de apoio.
Bom, estamos de volta lá. Não foi fácil convencer a banca aí. Estava numa discussão bem difícil, né, professor Rogério? Olha, não foi nada fácil, mas, Socorro! enfim, deu tudo certo no final, tá? A gente quer te O parabenizar. poder de convencimento do teu orientador é muito grande. A gente quer te parabenizar, Laura, que está aprovada na dissertação, tá? Na sua dissertação. Tem alguns ajustes para serem feitos, que tu tem até 90 dias para fazer, conforme, né, as gravações do vídeo, conforme as discussões já da banca, que o professor Teles Magno irá te enviar, e eu posso te enviar algumas considerações também, para nós submetermos aí a versão final para a biblioteca. Então, Laura, meus parabéns aí por mais essa etapa concluída. A gente deseja muito sucesso, tá bom? Muito obrigada, eu agradeço essa banca maravilhosa, as contribuições, não tenho nem o que falar, né? Foram perfeitas. Professor Teles Magno, que é o nosso guru do assunto, muito obrigada por ter aceitado mais uma vez. Você acompanhou esse trabalho desde o começo, né? Desde a Quali. Então, sempre com ótimas contribuições e eu agradeço muito a tua presença. O Silvio também, primeira vez, Silvio, primeira banca, fico feliz, honrada, agradeço as tuas contribuições e a gente está junto, né, no comitê gestor do PGD e eu fui convidada, que o professor Isaías falou, eu fui convidada pela diretora de gestão de pessoas para participar da rede PGD junto com ela, porque a coordenadora saiu agora, então é uma honra representar o IFSC na rede PGD, né? Então, eu estou muito feliz com esse convite que eu recebi dela. E, professor Rogério, mais uma vez, assim, eu agradeço as suas contribuições. Eu tive o prazer de ter aula contigo, então eu sei o quanto tu sempre dá dicas muito boas, né? Deu no nosso artigo lá, meu e da Rúbia. Então, eu só tenho a agradecer. Gostaria de agradecer a minha família também por esse processo aí de quase 3 anos, né? Que eles estiveram comigo, eu tive burnout, troquei de setor, me separei. Então, assim, ó, foi um caos total. E agora esse fechamento do mestrado para mim, que não é um fechamento ainda, né? Porque tem muita coisa para revisar, para arrumar. Mas eu agradeço muito. Agradeço a todo mundo que esteve comigo nesse processo, aos meus amigos, meus colegas do PPGAL, aos PPGatos maravilhosos, né? A Carol, o Hugo, a Leila, a Luana e a Nilara. Obrigada, sem vocês eu não teria conseguido. Nós estivemos juntos durante todo esse processo e agora os poucos que faltavam estão terminando. E também agradecer aos meus colegas de IFSC, a gestão também, que foi muito participativa em todo esse processo, né, que contribuiu pelas entrevistas e também a autorizar a pesquisa. E gostaria de agradecer também ao Felipe, que me incentivou a estar fazendo mestrado, e agradecer ao Thiago, que me ajudou no final, né, da dissertação e que está aqui hoje como nosso suporte técnico. Muito obrigada, Thiago. Então é isso. Muito obrigada, gente. Muito ótimo feriado a todos. Ó, Laura, agora eu já me comprometi com os professores, a gente finalizar a tua dissertação, fazer um fechamento com um artigo final, né, para incluir o nome dessas pessoas maravilhosas aí no artigo final, a gente submeter para uma revista, tá bom? Tá bom, perfeito. Ótimo, então, parabéns. Obrigada, gente. Abraço. Abraço. Ótimo final de semana. Tchau, tchau. Vocês também, obrigado. Tchau. Tchau.